Muito bom dia! Hoje, sexta-feira, dia 6 de agosto do ano da graça de 2021, vamos dar sequência, vamos continuar as leituras do livro de Cândido de Figueiredo, Os Meus Serões. Como temos também dito nas últimas gravações, trata-se de uma obra póstuma de uma autobiografia que foi publicada em 1928 pela Livraria Clássica Editora. Hoje vamos entrar no capítulo 5º da segunda parte do livro. Quinto capítulo esse que tem como subtítulo Salvamento de um Náufrago. Passemos então a ler. Afora estas e outras gratas recordações pessoais, não levei de Coimbra, como eu dizia há pouco, as fundas saudades que os prazeres, as diversões e os aspectos exteriores da cidade do Mondego geralmente deixam no coração da juventude escolar. Muito trabalho, pouca saúde e algumas graves contrariedades não me deixavam tempo nem ânimo, como eu também dizia há pouco, para me comprazer em recreios e diversões. Dessas contrariedades, registrarei uma que muito me impressionou e ainda hoje me pesa. João Mendes, o rei João, o bizarro fidalgo beirão que me dedicava estima paternal e que me levara a cursar a universidade, sem que eu recorresse a sacrifícios dos meus pais, surpreendeu-me e magoou-me num belo dia do meu segundo ano universitário com uma carta em que, embora delicada e correta, como obra que era do rei João, me dizia pouco mais ou menos o seguinte: meu irmão tem sofrido graves contratempos na administração da sua casa. Meu genro tem desbaratado os seus haveres com o jogo e eu também tenho sido muito prejudicado com a grande baixa que o vinho e o milho têm sofrido no mercado. Assim, é-nos bastante difícil manter o compromisso que tomamos de custear as indispensáveis despesas que Vossa Excelência tivesse de fazer em Coimbra. Peço-lhe, pois, que, quanto possível e com os meios ao seu alcance, vá reduzindo o encargo que tomamos. Confesso que não acreditei nos fundamentos do pedido que João Mendes me fazia. Fosse qual fosse a situação exata dos haveres de Francisco Mendes e do Visconde de Loureiro, realmente jogador, os haveres do rei João nunca poderiam ressentir-se da despesa que ele fazia com as minhas magras mesadas. Não, os fundamentos não podiam ser aqueles. Também não poderiam ser graves, porque se o fossem, se eu desmerecesse realmente a proteção que me dispensavam, João Mendes era bastante austero e franco, para que me ocultasse ou perdoasse grave desprimor ou falta. Que haveria, pois? Perdi-me muito tempo em conjecturas, mas não passei delas. Intriga reles de algum malévolo frutrica coimbrão? Suposto esbanjamento das minhas mesadas por alguém me ter visto fumando um esguio esmeraldo modesto charuto de vintém? Eu nada sabia, mas inclinava-me de preferência a outra suposição. Quando eu fui para Coimbra, acreditava-se que eu, já que tinha o curso eclesiástico de Viseu, me faria padre logo que chegasse à idade própria, 24 anos, e, desde esse momento, a indústria do padre poderia ocorrer, pelo menos em parte, às despesas do bacharel, aliviando assim o voluntário encargo da família Mendes. Mas, como eu não mostrasse afinal tensões de me padrar e até deixasse crescer o bigode, bem pode ser que isso desgostasse um pouco o rei João e o levasse a pedir-me a possível redução das mesadas. Mas seria isso? Eu não poderia afirmar, mas podia e devia, como rapaz que era um homem de brios, empenhar os máximos esforços para atenuar o encargo de João Mendes, ou dispensá-lo completamente, se possível fosse. A primeira coisa de que lancei mão, para oferir alguns proventos, foi arvorar-me em sebenteiro de economia política. Escrevi a lição para o meu curso em papel encebado, lição que era reproduzida em muitos exemplares da litografia da Rua das Cozinhas e distribuída pelos estudantes que para ela assinavam, rendendo-me essa assinatura alguns mil-réis mensais. Peço desculpa. Mas, evidentemente, a sebenta não me dava o necessário para dispensar todo o subsídio de João Mendes. Recorri, pois, a outro expediente. Escrevi para Lisboa ao meu excelente amigo Dr. Xavier Cordeiro, pedindo-lhe que obtivesse de Luís de Almeida e Albuquerque, lente da Politécnica e redator do Jornal do Comércio, o aceitar-me no jornal uma correspondência periódica noticiosa ou literária. Mas o Luís de Almeida não deferiu a pretensão. Ia-me decorrendo o tempo, sem esperança de melhoria financeira, quando um dia o negociante Antunes de Macedo, do Largo de Sansão, hoje 8 de maio, me mandou chamar para me comunicar ordens que recebera. Quando cheguei ao seu estabelecimento, disse-me o Macedo: tenho aqui ordem para lhe entregar 12 mil réis todos os meses. Queira assinar o recibo deste mês e aqui tem a primeira mesada. 12 mil réis? Mas quem lhe deu essa ordem?
o meu correspondente de Lisboa, que de certo a recebeu de quem conhece o senhor. Recebi a quantia e assinei o recibo, repetindo a operação em todos os meses seguintes, mas muito tempo decorreu sem que eu pudesse saber a quem devia o inesperado subsídio. Por fim, pude colher informações exatas. Xavier Cordeiro conversou casualmente com o celebrado folhetinista e romancista Júlio César Machado sobre as dificuldades de subsistência com que eu lutava em Coimbra. Júlio César Machado, que era visita de uma família setubalense de que fazia parte uma poetisa, Dona Mariana Angélica de Andrade, a quem denominavam a Musa do Sado, transmitiu à poetisa, a propósito de qualquer coisa, a conversa do Dr. Xavier Cordeiro. Semanas depois, era eu chamado pelo negociante Macedo para me entregar a primeira mesada de 12.000 reis. Mariana Angélica de Andrade, que conhecia e apreciava versos meus, comoveu-se em silêncio com a revelação de Júlio César Machado e, sem dar o seu nome a ninguém, conseguiu fazer transmitir ao negociante Macedo a ordem de me pagar aquele subsídio mensal. Quando pude verificar a procedência da mesada, cumpri o dever de significar os meus agradecimentos à poetisa setubalense, que supunha que eu era padre e que, desinteressada e ocultamente, resolvera correr em meu auxílio. Não me agradeça, respondeu ela. Basta que um dia me proporcione o prazer de lhe ouvir uma missa. Expliquei-lhe o equívoco, que não era padre nem tencionava sê-lo, embora tivesse recebido uma ordem eclesiástica que me embaraçaria um pouco no decurso da minha vida civil. Continuámos trocando impressões e confidências, e embora nunca nos tivéssemos visto, avigorou-se entre nós a mais verdadeira simpatia recíproca. Quando eu me lastimava de não ser inteiramente livre para dispor do coração, sem melindrar a Igreja e as leis do reino, ela ponderava: mas isso pode ter remédio. O Veiga Barreira, que não tinha apenas a primeira ordem eclesiástica, mas era completamente padre, conseguiu licença de Roma para casar com a condessa de Gerás do Lima, porque não requer dispensa de tal ordem. Porque isso importaria um processo que obrigaria a grande dispêndio em que não posso pensar. Mas requeira, faça-me a vontade que eu respondo pelas despesas. Eram tão transparentes e tão generosos os intuitos da poetisa que me animei a tentar o processo de dispensa pontifícia. Procurei o bispo de Viseu, o meu velho amigo Alves Martins, que abertamente se pôs ao lado da minha pretensão, mandando para Roma informações categóricas sobre a justiça que me assistia. Mas ponderava-me: você tem razão, e Roma não lhe deve recusar o breve de dispensa. Mas se você fosse rico, devia ir lá pessoalmente, porque, creia uma coisa, se você levasse consigo uma burra de dinheiro, traria de lá licença para casar com a própria burra. Como se vê, era a linguagem de um bispo desempoado e rude. Eu não fui a Roma e o processo seguiu com todas as boas informações necessárias. O nosso embaixador em Roma, o Marquês de Tomar, por mim se interessava, mercê da intervenção do seu parente e meu amigo, o conselheiro Bartolomeu dos Mártires Dias e Sousa, antigo diretor-geral da Justiça, informava-me, de vez em quando, de que o processo ia bem, mas que Roma nunca tinha pressa. Por seu lado, o meu procurador junto do Vaticano dava-me informações análogas e não se esquecia nunca de me pedir mais dinheiro para tais ou tais formalidades. Entretanto, o tempo decorria e, não obstante as favoráveis comunicações do Marquês e do meu procurador e as largas despesas já efetuadas, o processo parecia eternizar-se e eu perdia quase a esperança na concessão do breve de dispensa. Em meio do meu desânimo, o Visconde de Carnaxide apresentou-me e recomendou-me ao arcebispo de Mitilene, Dom João Cardoso de Menezes, que por seu turno me apresentou ao núncio de Sua Santidade em Lisboa, Vicenzo Vanutelli, hoje cardeal da Santa Sé. Vanutelli, um belo homem agigantado, recebeu-me e tratou-me com a maior amabilidade, embora eu tivesse publicado um livro sobre moral independente, coisa que ele não aceitava, segundo me declarou, porque para ele não há moral fora da religião cristã. Assegurou-me que, tendo de ir a Roma, muito brevemente, não se esqueceria de ver lá o meu processo e intervir na pronta solução do assunto. Com efeito, semanas depois, eu que tinha despendido alguns centos de 1.000 reis, esperando inutilmente o requerido breve de dispensa, tive a notícia de que o núncio Vanutelli fora a Roma e regressara de lá trazendo consigo aquele breve que entregou ao Patriarca de Lisboa e que me autorizava a casar segundo o rito eclesiástico e as leis do reino, como de facto casei. Concluída a minha formatura em Direito, no mês de junho de 1874, abalei para Lisboa, onde fixei residência, ligando ao meu destino aquela santa criatura que tão desinteressadamente me auxiliara no prosseguimento e conclusão do meu curso universitário.
Antes, porém, de eu ligar o meu destino ao de Maria de Andrade, ou de Mariana de Andrade, já os nossos nomes andavam ligados num livro dela. Com efeito, o primeiro livro de Mariana de Andrade, Murmúrios do Sado, foi por mim prefaciado e encomiado quando eu ainda não conhecia pessoalmente a autora, em 1870. Aquele meu preito a um talento feminino não foi caso esporádico na minha vida, nem inspirado por afeição especial que influísse no meu critério. O talento feminino, quando autêntico e acompanhado de predicados que se respeitam, teve sempre o meu espontâneo culto, documentado por factos que se podem registar. Não falarei da afetuosa camaradagem com que me honrou a velha poetisa conimbricense Amélia Jani. Não relembrarei o respeito e a admiração com que sempre me curvei perante o extraordinário saber da doutora Carolina Michaelis. Não farei capítulo da simpatia e veneração com que sempre acompanhei a carreira triunfante de Maria Amália Vaz de Carvalho, desde os versos com que se estreou na literatura até os seus últimos livros de história, de crítica e de educação. E ocioso é afirmar que dos respeitos e homenagens que eu tributava ao meu compatrício e mestre e amigo Tomás Ribeiro, foi digna herdeira sua dileta filha Branca de Gonta, festejada representante dos talentos paternos. Mas posso invocar o testemunho de Albertina Paraíso sobre a espontaneidade com que aplaudi os seus méritos, como poderia invocar o testemunho de outras poetisas como Maria José Furtado de Mendonça, Lutegarda de Caires, Mafalda Mouzinho de Albuquerque, Virginia Águas, sobre a decidida cordialidade com que prefaciei, louvando os seus livros de versos, como prefaciaria e louvaria o livro de outra poetisa se ela não tivesse reunido em volume os seus formosos versos, alguns dos quais publicou com o criptónimo de Ofélia. Creio que poucos a conhecem como poetisa, mas não há dúvida que o é, e das mais talentosas. O seu nome é Ana de Albuquerque, fora outros apelidos, entre os quais os de seu falecido marido, o general Dom Luís de Câmara Leme. Perdoe-me ela a denúncia se lhe não apraz. Também conheci de perto outra poetisa ilustre, cujo livro de versos não prefaciei, mas cujos prefácios solicitei e cuja publicação dirigi. Aludo a Maria da Cunha, recentemente falecida no Brasil, e ao seu livro Trindades, publicado em 1909. Tenho em meu poder outro livro dela, O Livro da Noite, que se publicará quando se inventar o editor. Fui eu quem teve a responsabilidade da publicação das Trindades, e apraz-me recordar como foi que um nome inteiramente desconhecido nas letras surgiu inopinadamente na vanguarda dos mais brilhantes talentos femininos da nossa terra. Uma tarde, há 8 ou 9 anos, um bom velho, meu vizinho e amigo, entrou no meu escritório, sentou-se e anunciou: "Venho falar-lhe da minha sobrinha da Maria." Bem sei, a nossa poliglota, que fala não sei quantas línguas e que sabe de música a valer. E é o que lhe tem valido. Como não é rica e tem de educar 2 filhos, ensina o que sabe, e distintas famílias recorrem ao seu saber e às suas qualidades de preceptora. O Camelo lampreia, os Viscondes de Ferreira Lima, etc. Mas não era disto que eu lhe vinha falar. Então diga. A Maria faz versos, não os publica, nem os tem mostrado fora da família por não saber se valem alguma coisa. Ora, Vossa Excelência, quando tiver tempo e pachorra, passa os olhos pelo caderno que eu lhe trago aqui e diz-me depois o que lhe parecer. Aceitei resignadamente a incumbência, naturalmente persuadido de que teria de ler uma amostra dos chamados versos de senhora, em português de colégio, com muitas rimas para coração e com a metrificação mais ou menos avariada, consoante o estilo de muitos versejadores novíssimos. Quando, porém, tive lazeres para começar a leitura daqueles versos, a minha surpresa foi enorme. Estava ali indiscutivelmente um altíssimo talento feminino, realçado por vasta cultura literária e possuidor da mais perfeita técnica do verso. E, com receio de que a autora tomasse o meu conceito na conta das amabilidades vulgares, que aos homens devem às mulheres formosas e de talento, como ela, dei conta da minha surpresa e 2 autoridades literárias que não conheciam a poetisa e que absolutamente confirmaram o elevado conceito que os versos me sugeriam: Júlio Dantas e o Conde de Monsaraz. Os 2 laureados poetas deram por escrito o seu parecer com que se prefaciou o livro Trindades. Monsaraz achou brilhantíssima a estreia, pela mais completa correção métrica, ampla fantasia, rica de cor e sonoridade, traço firme e tintas preciosas. Júlio Dantas descreveu que as Trindades revelavam um talento poético de primeira ordem, pois tudo há nelas: espontaneidade, sentimento musical e plástico do verso, técnica perfeita, conhecimento de língua, movimento, cor
Há até sonetos, diz Júlio Dantas, que podem considerar-se obras-primas. Cromo, Horas Boas, A Obra da Vida, Inverno, Madrugada, Meio-Dia. E terminou por saudar a obra que, na sua maior parte, lhe parece moldada por um verdadeiro ourives da palavra. Esplêndida revelação triunfal, as Trindades não conseguiram, todavia, aligeirar os cuidados e pesares que obumbravam a existência da gloriosa poetisa. Desgostos gravíssimos, privações, intrigas e emulações de mulheres que escrevem sugeriram-lhe a ideia da expatriação para o Brasil, onde o seu livro, especialmente no Rio e em São Paulo, for objeto da mais entusiástica aceitação. Um dia comunicou-me: sabe, estou resolvida a ir viver no Brasil. Viver de quê? Do ensino, da imprensa. Se for mal sucedida, acaba-se com isto. Aos 30 anos e com as suas aptidões, não há razão para esmorecer de todo. Pois vou, parto no primeiro paquete, assisti ao embarque e em volta de mim vi apenas uma irmã e uma tia. Da gente da imprensa, dos seus colegas em letras, estava eu. Foi e trabalhou heroicamente. Redigiu uma interessante secção do jornal A Época, do Rio. Fez uma notável conferência pública nos salões do Jornal do Comércio daquela cidade sobre a canção na música e na literatura da Europa. Celebrou muitas outras conferências em São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas e noutros pontos da Grande República. Mas a boa fortuna não a acompanhava de par com os aplausos e os triunfos. Em novembro de 1915, dizia-me de lá que caminhava para a neurastenia. Isto mata aos poucos, acrescentava ela, que eu bem o sinto. Entretanto, reagia, chegando a escrever uma pequena peça para o benefício de Adelina Abranches, que estava então em São Paulo. Passada, porém, essa hora de reação, dizia ela ainda: recaí no marasmo anterior e creio que já não sou nem volto a ser eu. Repito aqui esta frase. E creio que já não sou nem volto a ser eu, senão pela reincidência de esperar dias melhores. E, se quem espera sonha acordado, vive sonhando, e bem haja Deus que me fez tal qual sou. Foi talvez, em alguma outra hora de reação, que ela pôde ainda traçar estes excelentes versos que só agora se publicam. Ao meu retrato. Ponho a olhar a estrada percorrida, um carreiro apertado entre pendores, que enchi de cantos e junquei de flores, e cismo a vida como é pouco a vida. O que eu já tenho andado, quanta lida, quanto desejo em vão e quantas dores, 2/3 do caminho, um filme a cores, com um perfume de ilusão perdida. E a flor dos lábios, um sorriso passa, teno qual nuvem pelo ar se esgaça, sonhos que a alma levanta em aura torre, são asas brancas debandando aos pares, são como fumo que se esvai nos ares, são como o som que nasce e foge e morre. Portanto, isto é um soneto, agora isto é uma parte meu, é um soneto desta poetisa, que era um soneto que não foi publicado e que Cândido de Figueiredo trouxe aqui ao conhecimento dos seus leitores. Continuando a leitura do livro. E os sonhos morreram, porque ela morreu também. Não morrerá, porém, o seu nome, que por honra de nós todos deverá ficar vinculado às mais perduráveis páginas da nossa literatura de hoje. Terminamos assim a leitura de hoje referente ao livro de Cândido de Figueiredo, Os Meus Serões. Findamos a segunda parte da obra. Na próxima leitura iniciaremos a terceira parte da mesma. Então, resta-me agradecer a vossa atenção, a vossa paciência, desejar-vos uma boa sexta-feira, desejar-vos ainda um excelente fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.